Você já parou para pensar no que aconteceria se de repente olhássemos para o céu e a Lua simplesmente não estivesse mais lá? Não um eclipse, não uma noite nublada, mas o desaparecimento total da nossa companheira celestial. Nada restando no céu a não ser o vazio escuro. Parece um cenário de filme de ficção científica, mas a verdade é que a ausência da Lua traria consequências devastadoras, reais e absolutamente fascinantes. A Lua sempre esteve conosco. Desde os primeiros olhares humanos ao céu, ela foi símbolo de mistério, inspiração para lendas, poemas e rituais. Mas sua importância vai muito além do simbólico. Ela é uma engrenagem essencial na máquina delicada que mantém a vida como conhecemos. Sem ela, tudo mudaria. Tudo. Mas antes de entender o impacto, precisamos responder à pergunta: por que a Lua está ali? Cientificamente, ela teria se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, resultado de uma colisão entre a Terra primitiva e um corpo do tamanho de Marte, chamado de Teia. Dos escombros cósmicos dessa colisão, surgiu a nossa Lua, e desde então ela estabiliza, influencia e molda a Terra em todos os aspectos possíveis. Agora imagine, num piscar de olhos, esse satélite simplesmente desaparecendo. O primeiro efeito não seria visual, mas físico. A força gravitacional da Lua é responsável por estabilizar o eixo de rotação da Terra. É essa estabilidade que garante estações do ano regulares e um clima relativamente previsível. Sem a Lua, o eixo terrestre começaria a oscilar descontroladamente, como um peão perdendo velocidade. Essa oscilação faria com que o clima na Terra se tornasse completamente caótico. Regiões tropicais poderiam virar áreas congeladas. Regiões geladas, por sua vez, poderiam experimentar calor extremo. Furacões, secas prolongadas, tempestades e alterações nas correntes marítimas se tornariam frequentes e imprevisíveis. E estamos só começando. Outro impacto imediato estaria nas marés. A Lua exerce uma poderosa atração gravitacional sobre os oceanos, criando o fenômeno das marés. Sem ela, o Sol ainda exerceria alguma influência, mas as marés se tornariam muito mais fracas. Isso prejudicaria drasticamente ecossistemas marinhos inteiros que dependem do ciclo das marés para alimentação, reprodução e equilíbrio. Manguezais, recifes de corais, aves costeiras, todos sofreriam. E quando um elo da cadeia alimentar quebra, o resto segue em efeito dominó. Mas os efeitos da ausência da Lua não seriam apenas físicos. Eles também impactariam diretamente o comportamento humano. A escuridão total das noites afetaria a agricultura, os ritmos biológicos e até a saúde mental da população. A Lua sempre foi um regulador natural de luz. Sem ela, as noites seriam extremamente escuras, mudando hábitos, rotinas e a própria sensação de segurança. E o mais curioso, provavelmente, a vida como conhecemos nem teria surgido na Terra sem a Lua. Muitos cientistas acreditam que a estabilização provocada por ela foi crucial para criar as condições que permitiram a existência de formas de vida complexas. Ou seja, sem a Lua, talvez nós nunca tivéssemos existido. E se você acha que isso é tudo, espere até entender o que aconteceria com os animais, os satélites e até as futuras missões espaciais. A ausência da Lua afetaria desde pequenos insetos noturnos até os planos mais ambiciosos da humanidade para explorar o cosmos. Curioso? Então continue com a gente, porque essa história ainda vai muito além. Agora que já entendemos os primeiros impactos do desaparecimento da Lua, da instabilidade do eixo da Terra, as mudanças nas marés e no clima, precisamos aprofundar as consequências invisíveis, mas não menos devastadoras, desse evento. Vamos começar por algo que você talvez nunca tenha pensado: a vida noturna na Terra. Muitos animais dependem diretamente da luz da Lua para se orientar, caçar, migrar ou se proteger.
Tartarugas marinhas, por exemplo, usam o brilho da lua refletido no mar para encontrar o caminho até o oceano após o nascimento. Sem esse ponto de referência, milhões de filhotes ficariam desorientados e vulneráveis a predadores ou morreriam antes mesmo de entrar no mar. Morcegos, corujas, insetos noturnos e até grandes predadores seriam afetados. A cadeia alimentar se desequilibraria em poucos ciclos. Pequenos ajustes na natureza costumam ter efeitos em cascata. Imagine, então, a remoção de um dos maiores agentes reguladores da noite. Mas os efeitos se estendem também à tecnologia e ao futuro da exploração espacial. A Lua é um dos principais alvos para o pouso de sondas, ensaios de bases e missões de colonização. Ela funciona como um trampolim natural para chegarmos mais longe no sistema solar. Se ela desaparecesse, perderíamos nosso campo de testes mais próximo, e o espaço ficaria muito mais distante da humanidade, tanto literal quanto simbolicamente. Além disso, a órbita de milhares de satélites poderia ser afetada. A Lua exerce influência gravitacional não apenas sobre os mares, mas também sobre os corpos em órbita ao redor da Terra. Sem ela, essas trajetórias mudariam levemente ao longo do tempo, causando colisões inesperadas ou exigindo mais correções e combustível, encarecendo as comunicações e monitoramentos globais. Você pode pensar, ok, a Lua sumiu, mas o Sol continua ali. Sim, mas o Sol não gera as mesmas marés, nem influencia o eixo da Terra como a Lua faz. Nossa estrela aquece e ilumina, mas não regula. A Lua, nesse sentido, é mais parecida com um pêndulo gravitacional, silencioso, mas constante, um verdadeiro guardião do equilíbrio planetário. E o impacto psicológico. O ser humano sempre olhou para a Lua como símbolo de constância. Ela marca o tempo, inspira arte, poesia, calendários. Sua ausência deixaria não apenas um vazio físico no céu, mas também um vazio emocional. Imagine o céu noturno sem aquele brilho sereno que já guiou civilizações inteiras. A cultura mudaria. As religiões, mitologias e rituais ligados à Lua seriam forçados a se adaptar ou desaparecer. Feriados lunares, como o Ramadã ou o Ano Novo Chinês, precisariam ser redefinidos. Até a astrologia teria que reescrever seu sistema. A Lua, presente em tantos mapas astrais, simplesmente não existiria mais. O ser humano perderia mais do que um satélite, perderia um símbolo milenar da própria existência. E há ainda um ponto muitas vezes ignorado: a velocidade de rotação da Terra. A Lua atua como um freio natural. Sem ela, o planeta giraria mais rápido. O dia deixaria de ter 24 horas, passaria a ter 18 ou até menos. Isso alteraria os ciclos de sono, a produtividade humana, a biologia dos animais e plantas. Um novo caos surgiria. Silencioso, mas profundo. A pergunta que fica é: a humanidade sobreviveria? E se sim, como seria esse novo mundo sem a Lua? Prepare-se, porque na parte final vamos explorar os cenários mais extremos e surpreendentes desse futuro sem luar. O planeta ainda gira, os oceanos ainda existem e o céu agora está um pouco mais vazio. Sem a Lua, a Terra entra numa nova era. Uma era de desequilíbrio, de adaptação forçada e de sobrevivência em um ambiente completamente alterado. As noites são mais escuras. Os ritmos da natureza estão fora de sincronia. Os animais estão confusos. As colheitas perdem eficiência sem o controle sutil que os ciclos lunares ajudavam a oferecer. A agricultura sofre e, aos poucos, o clima se torna cada vez mais instável, conforme o eixo da Terra continua a oscilar de forma imprevisível. Estações do ano começam a se fundir em padrões caóticos. Inversões de temperatura ocorrem com frequência. Regiões que eram férteis se tornam estéreis, secas extremas e tempestades violentas se tornam o novo normal.
Em apenas algumas décadas, mapas climáticos inteiros ficam obsoletos. Mas o ser humano se adapta, em parte por necessidade. Em parte porque é isso que fazemos. Cidades à beira-mar precisam lidar com novas dinâmicas oceânicas. As marés, enfraquecidas, alteram a forma como portos, pescas e ecossistemas funcionam. Algumas comunidades costeiras desaparecem, não por inundação, mas por falta de vida marinha. Na ciência, surge uma nova obsessão: criar uma lua artificial. Uma tentativa de devolver ao planeta seu satélite natural, mesmo que em forma de megaestrutura espacial. Engenheiros teorizam espelhos orbitais, satélites sincronizados e estruturas gigantes para refletir luz e gerar marés. Mas, por enquanto, tudo ainda é conceito. Ao mesmo tempo, novas gerações nascem sem jamais ter visto a Lua. Crianças crescem ouvindo histórias de um globo branco no céu, que parecia acompanhar a Terra como um guardião silencioso. Para elas, a Lua é um mito, uma lenda antiga, como dragões ou cidades douradas. Na cultura, vemos reflexos disso. Livros, filmes, músicas e peças de teatro surgem com títulos nostálgicos. Antes da Lua sumir, Luz de Luar, O Último Eclipse. A arte, como sempre, tenta processar aquilo que a ciência não consegue restaurar. E no meio disso tudo, a humanidade é lembrada de algo essencial. Como um pequeno corpo celeste, aparentemente simples, pode ter sido o alicerce de tudo o que conhecemos como equilíbrio e vida. A Lua nunca foi só um pedaço de rocha no espaço. Ela foi relógio, espelho, companheira, guia, foi poesia viva no céu. E sua ausência nos ensina mais do que sua presença talvez jamais tenha ensinado, que a estabilidade é frágil, que o cosmos não deve ser subestimado e que estamos sempre à mercê de forças muito maiores do que nós. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver a Lua, agradeça. Porque, mesmo em silêncio, ela está segurando o mundo inteiro em equilíbrio. Se você chegou até aqui, comenta. Eu nunca mais vou olhar a Lua do mesmo jeito. E claro, se quiser ver mais vídeos como este, cheios de ciência, história e mistério, deixe seu like, inscreva-se no canal Ponto Curioso e ative o sininho para não perder as próximas curiosidades que podem mudar a forma como você enxerga o mundo.